Eu sou Vitória Mororó, ex-aluna do Colégio 7 de Setembro, eterna setembrina e hoje estudante de Medicina da UFC e vim contar um pouco da minha história para vocês. A minha história com o 7 de Setembro começou no meu 7º ano, que eu mudei de colégio, eu vim pra cá. E é sempre complicado trocar de colégio, né? Quando você não é mais tão criança assim, quando você já tem amigos. Então no começo eu fiquei meio receosa. Por isso, eu acho que desde cara eu já usava os estudos como uma forma de não me sentir sozinha, de não me sentir deslocada. E desde o começo eu me encantei pelos professores, pelas novas metodologias. E tinha uma questão que foi que no ano anterior eu tinha ficado de recuperação em matemática, então eu sempre ficava, meu Deus, tenho que começar a estudar matemática, tenho que ficar boa em matemática. Então era algo que eu estudava muito quando eu entrei aqui. E eu lembro que meu pai sempre estudava comigo, porque ele ficava, Vitória, você tá num colégio novo, você tem que se esforçar e tal, criar uma imagem boa e ser uma boa aluna. E os meus pais, eles sempre foram assim, eles sempre valorizavam muito a educação. Por isso que eles escolheram o 7 de Setembro. Eu lembro que na época vários filhos dos amigos dos meus pais estudavam aqui e sempre eram recomendações maravilhosas, então meu pai não pensou duas vezes antes de me colocar aqui. Nessa época, minha mãe estava passando por um tratamento, porque ela tinha descoberto que tinha esclerose múltipla, e aí eu sempre acompanhava ela nos médicos. Então eu estava sempre por dentro dessa realidade, já era algo que me chamava muita atenção. Nessas idas e vindas de médico, dessa situação de saúde da minha mãe, que eu me apaixonei pela medicina. E eu lembro que o Juarez foi na minha sala e ele levou a Manuela, a Manu Pessoa. E aí a Manuela foi lá, contou toda a trajetória dela. E eu lembro que uma coisa assim que me deixou impressionada foi que ela falou assim, não, porque eu faço academia, porque eu saio com meu namorado, porque eu saio com a minha família. Aí eu fiquei tipo assim, quê? Pessoas que têm vida também passam em medicina, então aquilo me encantou muito. E eu fiquei tipo assim, eu sabia que eu queria, só que no fundo eu ficava, poxa, será? Eu não sou tão boa em matemática, eu não sou, quando começou química e física, eu não sou tão boa nessas coisas. Eu amava biologia desde sempre, amava ciências do lado das biológicas, mas quanto às outras eu tinha medo que isso me atrapalhasse. E aí tudo aquilo que ela falou naquele dia, eu lembro que tipo assim, foi algo que me tocou muito, eu senti que era possível. E aí foi quando eu comecei a buscar a medicina. E eu lembro que assim que eu cheguei em casa, depois desse dia, eu comecei a seguir ela no Instagram e eu lembro que ela postou uma fotinha da plaquinha de aprovada dela, né? Que você recebe assim, uma plaquinha quando você passa, com a sua foto e das outras pessoas que passaram. E nossa, pra mim, eu acho que aquilo ali era o troféu assim, mais maravilhoso e perfeito do mundo. Eu ficava, meu Deus, será que um dia eu vou ter minha plaquinha de aprovada e eu vou passar e eu não vou ter que fazer grandes, assim, deixar de viver, deixar de sair com minha família, deixar de fazer coisas que eu gosto. E aí essa questão da possibilidade, esse apoio, né, que eu senti desde o começo, foi algo que eu disse, então pronto, eu posso começar a tentar, que tem jeito, tem futuro. E aí, quando começou o primeiro ano, eu lembro que eu fui pra turma Enem 1000, né, que é uma turma que ela tem mais aula de química, física e biologia e matemática, e no começo eu ficava tipo, nossa, será que eu vou dar conta? E realmente, tipo, a gente tinha aula em outros horários, eu comecei a passar o dia inteiro dentro do colégio, e aí, sabe, eu passava mais tempo aqui dentro que em casa, então virou uma grande família. Eu tenho amigos até hoje que todo dia a gente conversa, às vezes fazendo outro curso, não tem nada a ver, mas assim, virou uma amizade, criou assim laços que acho que vai ser pra vida toda, porque a gente passava tanto tempo junto, a gente compartilhava muita experiência, às vezes uma prova que um não sabia a matéria, o outro era bom, e aí se ajudava, e tudo isso foi uma vivência muito produtiva. Então eu lembro que desde o primeiro ano eu ia lá na salinha do SOI e pedia para fazer horário de estudo, e falava qual era a minha dificuldade, e pedia todo tipo de ajuda que eu conseguisse, de pessoas especializadas e que estavam ali para me ajudar, porque querendo ou não, às vezes a gente busca na internet, a gente procura em algum lugar, mas são realmente os especialistas. Ter toda essa equipe do colégio, que o colégio disponibiliza, faz toda a diferença. Se tivesse alguma aula extra, se tivesse alguma coisa, se tivesse algum material, eu já ia atrás. E eu descobri que existiam umas aulas para uma turma USP Unicamp. E aí eu fiquei, poxa, eu nunca pensei em testar, em tentar ir lá pra USP, ir pra Unicamp. Então eu imaginei, cara, tá tendo aula aqui, pra mim, à minha disposição, aulas para um vestibular super concorrido, com professores falando
do assunto de uma forma diferente, eu vou ter mais essa oportunidade de aprender os assuntos, então eu vou. E aí eu fui o ano inteiro e foi algo assim incrível. Eu acho que eu descobri assim um lado dos professores, das matérias que eu nunca imaginei. Óbvio que tinha horas que eu olhava para umas, sabe, a lousa de química toda preenchida e eu, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Eu lembro química orgânica. A primeira vez que eu vi química orgânica numa aula de USP Unicamp, eu fiquei, isso é muito louco, mas eu gostei. Mas eu não aprendi ainda, mas eu vou aprender. Porque eu acho que é muito disso. A gente não aprende só de uma vez. A gente tem que bater, às vezes, estudar aquilo 2, 3 vezes até entrar, né? Até você entender. Tinha aula, então eu ficava na aula prestando atenção. Tinha lugar para estudar, às vezes na biblioteca. E tinha os meus amigos que me dava mais vontade de estudar, ver eles estudando também. Aí chegou o meu terceiro ano. E o terceiro ano, ele tem uma atmosfera diferente. Porque, querendo ou não, os professores vão te focar pro Enem, suas provas são simulados, então você vai estudar para aqueles simulados. Eu errava uma questão simulada, eu ia lá, eu conversava. O terceiro ano eu lembro, tipo assim, professores como o Ronaldo que apareceram, e eu nunca fui tão boa em química, mas quando ele chegava, parecia assim que a química se transformava. Parecia assim que o quadro tinha uma cor, que o quadro conversava comigo, e tudo isso, assim, pra mim, as pessoas às vezes botavam muito medo sobre o terceiro ano. Nossa, o terceiro ano é um ano muito difícil, o terceiro ano é muito isso, é muito aquilo. E o meu terceiro ano, ele foi incrível. E aí, quando chegou no meio do ano, o Paulo, né, o Paulo Passos, que é o psicólogo daqui, ele fez um grupo de pessoas, e aí ele fazia um grupo sobre escolha profissional, decisão profissional. E foi assim, era uns dias por semana, às vezes era toda quarta-feira, tinha um dia, e aí era muito legal no começo, foi muito legal, tipo, do começo ao fim, e aí foi muito, eu sempre achei que, tipo, ele ia chegar e ia ficar falando de profissão, mas não, tipo, foi muito mais de autoconhecimento. Ele abordava muitas técnicas de autoconhecimento, e aí teve uma aula até que foi de meditação, e eu fiquei, tipo, nossa, e na época eu não conhecia meditação e foi assim, algo que eu fiquei apaixonada. Inclusive foi algo que eu passei a aplicar. E como no terceiro ano a gente tem uma rotina muito corrida, às vezes dorme pouco, fica muito estressado, muito preocupado. Às vezes uma coisa dessa, você aplicar no seu dia a dia, nossa, eu lembro que eu tive assim um resultado incrível. Até hoje eu sou praticante da meditação desde esse dia que o Paulo fez. E quando vai chegando assim, bem perto do Enem mesmo, você vai vendo até pessoas que são super preparadas, super inteligentes e que por algum motivo se desequilibram, não sentem alguma segurança, esqueceram de treinar essa parte da confiança, do poxa, tudo bem, é uma prova, eu vou fazer, se não der certo eu tento o próximo ano. E aí, às vezes, isso é o diferencial de uma pessoa que estava super preparada e acaba não tendo o resultado que queria. E aí, quando chegou na reta final, né, quando começa o período de revisão, e aí, tipo, muita questão. Eu lembro que teve um ano que eu cheguei a fazer assim, um dia. Teve um dia, eu lembro que eu estava aqui sentada em frente à sala do Juarez, botei uma mesinha e me sentei. Passei a tarde toda, assim, até de noite. E eu lembro que eu fiz, tipo, eu peguei o Enem Total, que é um livro que a gente tem, que é o Enem dividido por habilidades. E, menina, eu acho que eu fiz assim, eu sei, né, porque você vai marcando as questões que você fez. Eu fiz umas 400 questões de matemática nesse dia. E eu até fiquei assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Só que, tipo assim, eu sentei 2 horas da tarde, me levantei umas 8 da noite e fui fazia umas de matemática, fazia de outra coisa. E aí, tipo, só aí eu tive dimensão de, meu Deus, olha isso, tipo, é muito treino, é muito estudo pra você chegar num dia e fazer 400 questões. No final eu passei pra UERN, eu não imaginava de jeito nenhum que eu ia passar pra lugar nenhum. E aí eu fiquei super feliz, foi tipo assim, uma conquista. Nossa, eu nem sei explicar, porque quando eu passei pra UERN, óbvio, não era assim, eu ia ter que abrir mão de muita coisa, eu ia ter que me mudar, eu ia ter que ir para outra cidade. Mas eu acho que quem sonha com a medicina, quem quer ser médico, a gente entende o quanto faz sentido. Não é assim, as coisas deixam de pesar. Não, elas pesam, você deixar a sua família e seus amigos para trás. Mas aquilo faz tanto sentido para você e é uma força que vem assim de dentro que você diz, não, vai dar certo, e eu vou fazer medicina lá, e que top que eu passei lá. Então eu fiquei super feliz. Foi uma experiência incrível ter passado pra lá, fui pra lá, fiz matrícula, conheci pessoas, conheci meu melhor amigo. Então, assim, foi muito engrandecedora. Mas tinham questões minhas que me pesavam muito nessa escolha de
De tipo, eu tinha minha família, meus amigos. E aí pensei o quê? Vou estudar de novo para o Enem, né? E aí eu falei pro meu pai, não, pai, vou fazer cursinho. E nessa questão de ir para um cursinho, meu pai falou, olha, acho que você deveria tentar novos ares. Acho que não, né? Hoje em dia eu acho que não. E aí acabou que eu fui para outro cursinho, né? E aí foi um momento muito delicado, porque era essa questão do... Minha cabeça estava muito confusa em relação ao UERN, a família, a vida, nananã, deixar tudo para trás. Se eu ia fazer isso, se eu ia continuar estudando. A questão do outro lugar, que era diferente de tudo que eu estava acostumada. Aqui no 7 de setembro eu me sinto acolhida, sabe? Eu entrava na sala do Juarez e falava, as corretoras eram minhas amigas, tudo pra mim era acolhido. Eu me sentia acolhida pela pessoa que limpa, que varre o chão, a pessoa que limpa o banheiro eu conhecia, a pessoa que faz a comida, a pessoa que abre a porta, sabe, tudo, do começo ao fim. Eu entro, eu saio fora até hoje. E aí não me adaptei, de jeito nenhum. E isso foi um turbilhão, assim, muito forte pra mim. Foi um momento muito, muito complicado. Eu sei, assim, eu não sei dizer de onde que eu tirei forças pra dizer, então eu vou tentar de novo. Todo dia, né, no caminho lá pro fatídico local, pro caminho lá pro local que eu frequentava, meu pai sempre ficava, ai, minha filha, você deveria estudar, você já passou uma vez, passa de novo. Aí eu ficava, tipo, só assim, fingindo que eu não tava escutando, porque é super complexo você falar, ai, passou uma vez, passa de novo. Não é assim. E aí, eu lembro que chegou agosto, né, segundo semestre, já aquele negócio, tipo, pronto, acabou o ano, não estudou, não estuda mais. E meu pai continuava, ai, você tem que estudar, e o Enem tá chegando, e você não estudou, e você não faz nada, não. Aí eu ficava, tipo, cara... E aí foi que eu me perguntei, poxa, por quê, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei tanto de estudar, uma pessoa que gostava tanto de assistir aula, catava a aula pra assistir e de fazer as coisas. E aí que eu percebi que eu não tava no canto certo. Aí eu lembro como se fosse hoje, eu liguei pro meu pai na mesma hora. Eu liguei, peguei o celular e disse assim, pai, o senhor quer que eu estude? Ele deve ter me achado super louca, né? Porque ele tinha acabado de me deixar lá. Aí eu ligo, você quer que eu estude? Aí ele deve ter imaginado que eu disse assim, ia dizer assim, pois tá bom, tô estudando aqui. Aí eu, pai, o senhor quer que eu estude? Aí meu pai, que é isso, menina? É claro que eu quero. Aí eu, pois eu não vou estudar aqui. Eu vou lá no Juarez e eu vou voltar pro 7 de setembro. Isso eu já tinha falado com o Juarez. Aí vim conversar com o Juarez, da Juarez, você pode voltar amanhã. Amanhã você já pode vir assistir aula. Aí eu, meu Deus. E aí eu lembro, eu tenho até um story meu que tem lá a datinha. Foi tipo 7 de agosto isso. E aí, nossa, eu acho que mudou da água pro vinho. Mudou tudo. Porque eu tava me sentindo tão mal. Na época, eu já tava começando até a duvidar da minha escolha, duvidar se era isso mesmo que eu queria. E, tipo, eu tava pensando, sei lá, próximo ano eu vou fazer Enem, vou fazer esse Enem agora, né? Eu não tava estudando na época. Vou fazer esse Enem agora, a nota que eu tirar, eu, sei lá, vou botar pra direito na UFC, vou fazer direito. Porque só porque eu não aguentava me sentir do jeito que eu tava me sentindo, porque eu tava me sentindo muito mal. E aí, tipo, quando eu cheguei aqui, foi como se eu tivesse recarregado, assim, minhas pilhas da coragem e da energia. E foi, assim, estranho voltar, né, depois de... Assim, estranho no sentido de, poxa, eu passei, eu tava sem estudar esse tempo todo, e agora eu estudar. Tipo, como é que estuda, cara? Como é que segura um lápis? Não sei, vou ter que aprender de novo. Só que foi, tipo assim, foi como se da noite pro dia eu voltasse ao ritmo que eu tinha antes. E, tipo assim, nossa, era muita coisa pra fazer, porque eu acho uma coisa super legal daqui é que, se você quer fazer, vai ter o que fazer, você vai ter questão, você vai ter aula extra, você vai ter tudo. E aí, basta você ir atrás e estar disposto a fazer, sabe? Eu fiquei, não é possível que esse ano, com 3 meses, eu vá passar. Mas eu tava disposta, né, a tentar. E aí, tipo assim, a questão da maturidade, muitas vezes, do sair, voltar e reconhecer o que tem de bom, saber fazer as coisas, né, de estar adaptada, de conhecer, de ser um ambiente familiar, fez toda a diferença. Então, tipo assim, quando eu passei também, eu acho que eu vejo como a maior conquista da minha vida até hoje. Eu não deveria nem ter saído, porque quando eu lembro, foi uma fase assim tão sombria da minha vida que eu não queria ter vivido aquilo. Eu não me lembro de forma alguma do meu cursinho, do meu ensino médio, tipo de, nossa, que era horrível eu ficar no colégio estudando. Não, eu me lembro que era bom. Era tão bom, era tão incrível. Eu gostava tanto de estudar, que eu também gosto hoje, né? Mas
nossa, era tão massa que você fica em dúvida, né? A trajetória foi muito boa e eu acho que é isso muito legal.